Nesse vídeo faremos uma pequena abordagem como foi que aconteceu a ligação telefônica que proporcionou o diálogo entre os astronautas da missão Apollo 11 e o presidente Nixon. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal caso ainda não é inscrito, compartilhe com seus contatos e comente. Era presidente dos Estados Unidos quando do primeiro pouso na Lua, Richard Nixon, que conversou com os astronautas utilizando-se de uma linha telefônica. Esse fato foi registrado pela Casa Branca, ocorreu então no dia 20 de julho de 1969. A ligação ocorreu entre as 23h45 às 23h50 e foi transmitida ao vivo pela televisão. Entretanto, há quem negue a ida do homem à Lua e justificam a negativa, alegando que seria impossível o presidente ligar para os astronautas utilizando-se de uma simples linha telefônica. Para a gente entender melhor essa situação, vamos voltar um pouquinho ao tempo do fato. Na década de 30, já se sabia que a Lua refletia ondas de rádio. Em 1945, James Trexler fez uma anotação calculando como seria a possibilidade de utilizar a Lua para fazer uma comunicação entre duas estações aqui na Terra. Mais tarde, em 1954, ele conseguiu esse intento, fazendo essa conexão entre duas estações terrenas sem precisar da reflexão na ionosfera, ou seja, a reflexão ocorreu com a Lua. Mais tarde, em 1960, duas estações de rádio amador, uma nos Estados Unidos e outra na Finlândia, na banda dos 2 metros, ou seja, em 144 MHz, conseguiram estabelecer um contato via reflexão das ondas de rádio na Lua. Aqui na nossa direita, vemos uma antena utilizada atualmente por uma estação de rádio amador para fazer a conexão via reflexão lunar. A radiocomunicação por reflexão lunar para os radioamadores está regulamentado pela Anatel no ato 9106 de 2018. Aqui vemos algumas frequências destinadas ao serviço de radioamador, especificamente para fazer DX em reflexão lunar. Banda dos 2 metros, banda de 70 centímetros ou UHF, outra banda 13 centímetros já em microondas, outra banda VHF 222 MHz e 33 centímetros, também microondas e também 5 centímetros em microondas. É fato então que é possível emitir ondas de rádio que chegue até a Lua e retorne. Aqui vemos uma estação brasileira do radioamador Papa Yankee 2 Bravo Sierra que transmite em 10 GHz. Para a gente compreender melhor como foi aquela ligação telefônica, vamos pegar um exemplo aqui no Brasil. Vemos aqui a resolução 622 da Anatel, que regula a telefonia fixa, com o nome técnico de Serviço Telefônico Fixo Comutado. Nela há a previsão de se ter serviço de telefonia rural fixa, para propriedades rurais que têm uma distância geodésica de até 30 km de centros urbanos. E para a conexão da propriedade rural até a companhia telefônica, que está num centro urbano, se utiliza radiofrequências. No caso, as frequências de 451 a 458 MHz e também 461 a 468 MHz. Portanto, telefonia se faz também por ondas de rádio. Aqui vemos
uma associação de moradores numa área rural. Em frente ao edifício, podemos ver um orelhão. Na outra imagem, vemos a torre com as antenas que faz a conexão deste terminal telefônico com a rede de telefonia. Esta localização está no município de Quatro Pontes, aqui no Paraná. Aqui veremos então como o rádio interpreta uma ligação telefônica feita via ondas de rádio. Alô, William, se encontra? Ele, no momento, ele não está. Quem gostaria? Quem está falando? É a mãe dele. Mãe dele? Ah, o meu nome é Rose, ele serviço também lá em cima, ele precisa conversar com ele. Ah, é que ele chega. Então, daqui a pouquinho ele está aqui. Ah, é? Ah, então tá, eu ligo para ele daqui a pouco. Então tá, mas eu ligo daqui a pouco porque ele tá aqui perto de casa, ele comeu o seu, ele tá mexendo com gado aqui, mas tá meio longe. Ah, então tá. Depois eu ligo pra ele, tá? Ok, obrigada, tchau. Tchau. Portanto, é possível mesclar serviços de telecomunicação. Aqui nós vemos um estúdio de rádio e um telefone. Portanto, há a possibilidade de que uma comunicação feita por telefone pode se mesclar com a de radiodifusão. Então, temos de um lado o serviço de radiodifusão e de outro o serviço telefônico fixo comutado. Por isso que se pode ouvir através do rádio ligações com entrevistas, onde o entrevistado está falando ao telefone, se utilizando de um tipo de serviço de telecomunicação, e até o ouvinte está chegando por outro serviço de telecomunicação. Então essa combinação ela é perfeitamente possível. Assim, no serviço de rádio amador também é possível utilizar o serviço telefônico fixo comutado. No caso, temos aqui o artigo 49 da Resolução 449 de 2006 da Anatel, que permite a conexão de estações de rádio amador repetidoras com linhas telefônicas. Vamos a um exemplo retirado do site do Clube de Radioamadores de Americana, o CRAM. Diz a seguinte passagem: em 1979, operamos o primeiro telefone móvel da cidade de Campinas, que interligava o quilômetro 33 da rodovia Bandeirantes, próximo a São Paulo, até a cidade de Limeira. Era um AutoPAD conectado na Papayanque 2 069 em 147.390 MHz, antigo prefixo da repetidora Papayanque 2 Kilo Alfa Alfa. Depois de uma longa batalha burocrática no antigo Dentel, conseguimos receber a licença da repetidora, com conexão à rede telefônica pública. Obtivemos inclusive permissão da Telesp, que através de seu presidente na época, nos deu permissão escrita para conectarmos a linha da Associação de Radioamadores na repetidora. O dilema era o que se chama de evasão de renda. Distante da cidade de Campinas, poderíamos falar com ela sem pagar as taxas de uma ligação interurbana. Vemos aqui dois aparelhos, o que forma o AutoPAD. Embaixo, o responsável pela conexão entre a linha telefônica e o aparelho de rádio. E em cima, o aparelho de rádio responsável pela conexão com o aparelho de baixo e também com a repetidora. Então, esses dois componentes formavam um conjunto que interligava o serviço telefônico com o serviço de rádio amador. Portanto, com o uso de um telefone, ao se conectar com o telefone conectado com a repetidora,
era possível estabelecer comunicação com um radioamador e este, por sua vez, utilizando o aparelho de rádio. Vemos então um método em que utiliza a comunicação entre duas pessoas, uma se utilizando de telefone e a outra de radiotransceptor. Atualmente, a Anatel regulamentou o uso da internet para esse fim, com o uso do VoIP, que é a voz sobre o IP, e sistemas correlatos. E essa conexão, atualmente, os protocolos mais utilizados é o Echolink e o DMR. Então, para a gente entender como foi a ligação e que proporcionou a conversa do presidente Nixon com os dois astronautas, nós temos que entender que ondas de rádio podem ir até a Lua e voltar. Neste caso, foi estabelecido 3 conexões em banda S, microondas, transmitindo voz, dados e TV com o orbitador, mesmo sistema para o módulo lunar e também para uma antena adicional colocado sobre o solo da Lua. Então, esses 3 elementos permitiam a comunicação entre a Lua e a Terra. Entre o módulo lunar e o orbitador, havia uma conexão de VHF, de voz e dados. Portanto, deste módulo lunar até o orbitador, ele poderia repetir para a Terra e vice-versa. Ou então, a Terra chegar até o módulo lunar e repetir para o orbitador. Entre os astronautas, a comunicação era feita de voz e dados por VHF, que se comunicavam com o módulo lunar, também em VHF de voz e dados. Portanto, as informações transmitidas de rádio entre os astronautas até o módulo lunar era repetido para o orbitador ou para a Terra por essas outras formas de conexão. Então, esse sistema de várias conexões permitia a comunicação simultânea entre todos os envolvidos. Então, a ligação do presidente Nixon se deu basicamente da seguinte forma. Ele, através de uma linha telefônica, se conectou por telefone, obviamente, com o centro de controle em Houston, onde havia a transmissão e a recepção por ondas de rádio até o orbitador e também ao módulo lunar, mais a estação no solo da Lua. Isso permitia, então, que os astronautas se comunicassem com o presidente, retornando, então, a transmissão de rádio até o centro de controle, e o centro de controle colocava o áudio dos astronautas de volta à linha telefônica, que, por sua vez, chegou até o presidente. Então, este era o sistema que foi utilizado para a comunicação entre o presidente e os astronautas. Não foi utilizado para o uso do presidente nenhum equipamento mais desenvolvido. Simplesmente foi uma ligação telefônica entre a Casa Branca e o centro de controle, que por sua vez colocou o áudio da linha telefônica no sistema de rádio utilizado para a comunicação na missão. Aqui vemos mais detalhadamente sobre o astronauta a antena então de VHF e aqui alguns dos transponders utilizados para a banda S. Então, para a gente entender um pouquinho melhor sobre a conexão entre várias estações de rádio, o link ligando de um rádio até o outro, passando por terceiros, vamos usar esses 3 aqui. Esse rádio aqui então está ajustado para uma banda de UHF, 433,5 MHz. Este em VHF, 146 MHz. E esse aqui vai funcionar nas 2 frequências. Então esses 2 rádios, eles não se falam. Justamente porque estão em... Então eu estou tentando transmitir. Veja, tentando transmitir. E esse aqui não recebe. Agora ele pegou uma interferência. Este aqui, então vamos transmitir na mesma frequência
na frequência diferente daquele. Tento transmitir. Estou aqui tentando fazer a transmissão e nada acontece. E agora temos esse aqui. Esse aqui tem dois VFO, o A e o B. Então ele está tentando achar as duas frequências. E nessas duas frequências, então essa B é deste rádio aqui, e a frequência A, ou canal A, é a frequência que está este rádio aqui. Então se eu tentar transmitir agora com esse aqui na minha mão, aqui ele acusa o recebimento. Vou trocar de frequência. Deixa eu desligar esse aqui, porque esse aqui está tentando se achar. Agora ele vai achar este rádio aqui. Veja que esse aqui vai acusar o recebimento. Transmitir e ele acusou o recebimento. Entretanto, esses dois rádios aqui, este e esse, então eles não se falam. Vou ligar ele. Está ligado. E agora eu vou ligar este aqui. E veremos um fenômeno. Este rádio aqui vai conseguir acionar este da direita. Vamos lá? Veja que está acionado. Então, o que está acontecendo aqui? Este rádio aqui está recebendo deste, vem até aqui, e desse aqui ele joga para esse aqui. Então, esse aqui ele está repetindo as frequências de transmissão e recepção dos outros dois rádios. Se eu fizer o inverso, deixa eu ligar ele, eu vou transmitir com esse aqui, aquele lá vai acusar o recebimento. Veja aqui, a luzinha verde daquele detectou que ele está recebendo uma transmissão. Então, este aqui está funcionando como um repetidor. Ele repete o sinal que vem deste aqui, chega até aqui, ele joga aqui, e esse recebe o sinal repetido por esse. Então, o que aconteceu com a transmissão do Nixon foi que a companhia telefônica ligou até os Houston. Em Houston, eles injetaram o sinal de áudio que vinha e recebiam e transmitiam para o telefone e repetiam para os astronautas. Simples assim. Vemos então que o que possibilitou a comunicação foi a mesclagem entre dois tipos de serviço de telecomunicação, que é o serviço de telefonia, mais o serviço de radiocomunicação, e também a possibilidade de chegar às ondas de rádio até a Lua e também voltar, ou então de lá serem emitidas. Para esta produção foram utilizadas estas fontes, estão na descrição. Se gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, compartilhe com seus contatos e comente.